aluno, querida aluna do canal Educação, meu boa noite a você. Hoje, 5 de outubro de 2022, aula de filosofia, EJA, etapa 7. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Júlio, eu estou sem um retorno aqui. Então, espero que você esteja bem. Espero que você assista a esta aula. É um prazer estar com você. Quero cumprimentar o nosso diretor de imagens, o Júnior. Quero cumprimentar você, aluno, aluna do canal Educação. Venha comigo, venha comigo. Veja isto. Aula de filosofia, arte e cultura no Brasil. E a data de hoje. Beleza? Não esqueça que a filosofia estuda a arte. Não esqueça. Ok? Olha aí, ó. Entender a arte como conhecimento intuitivo do mundo. Então, a filosofia estuda a arte. Como é o nome? Estética. Estética é a parte da filosofia que trata da arte, que trata do belo. Vamos lá. Gente, a sociedade e a cultura do Brasil no século XIX. Interessante, né? Então, a cultura brasileira no século XIX estava ligada à literatura, às artes plásticas e à fotografia. Dom Pedro II, aqui ó, Dom Pedro II. Ele adorava fotografia. Aqui é Machado de Assis. E aqui é Victor Meirelles, um quadro da primeira missa no Brasil. Ok? Se você pegar estas manifestações artísticas, a literatura, artes plásticas e fotografia, você tem a cultura da sociedade brasileira no século XIX. Tudo bem, gente? Como era a sociedade brasileira do século XIX? Como era? Era desigual. Novidade, né? Era desigual. Era composta, em sua maioria, por negros e mestiços, e com elite branca, como é hoje. Como é hoje. Os brancos, eles tinham como padrão de civilização a cultura europeia. Eles eram eurocêntricos. Então, para a elite branca brasileira, do século XIX, o que não fosse europeu não prestava. Então, cultura africana não presta. Cultura indígena não presta. Candomblé não presta. Capoeira não presta. Esta era a elite branca do século XIX.
que é eurocentrismo? O que diabo é isto? É o diabo mesmo. Eurocentrismo é a crença na superioridade do europeu sobre os demais povos e culturas. O eurocentrismo é a ideia de que a cultura europeia deve se impor às outras culturas, né? Aí vem para cá, catequiza os indígenas, catequiza os africanos. O eurocentrismo dizia que a força racial do branco tinha que ser defendida. Afinal, o branco europeu, ele era o construtor de grandes civilizações. Ok? Pois é. Bom, gente, primeira questãozinha aparecendo. Fala sobre cultura brasileira. Fala sobre Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Eu quero que você leia atentamente, tá? É uma questãozinha legal, é uma questãozinha muito boa e é uma questão fácil. Não é uma questão difícil, tá? Beleza? Vamos lá então, vamos fazer essa questão. 3 minutos, valendo.
Muito bem, estamos de volta. Aqui uma questão do Enem. Com o enredo que homenageou o centenário do rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com o enredo O Dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. Interessante, né? A temática do desfile. É toda esta aí, ó. O dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. A notícia relata um evento cultural que marca o quê? Letra B. Um evento cultural que marca a inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros. Quais são esses dois gêneros? O samba e o baião. Forró, o baião. Ok? Vamos lá então. A cultura. Então, a elite brasileira branca, para ela, o Brasil precisava embranquecer. Só que o Brasil, a realidade era totalmente diferente. O Brasil era e é um país multirracial. Nós somos um povo mestiço, escuro, predomina a cor escura. O Império procurou investir no desenvolvimento cultural do Brasil. Dom Pedro II, imperador, ele era um admirador das artes e da ciência. Ele tinha interesse em legitimar a monarquia e criar uma imagem positiva do Império Brasileiro no chamado mundo civilizado. Então, Dom Pedro II, realmente, ele era um admirador das artes, da cultura e da ciência. Certo? Ele queria criar uma imagem positiva do Império Brasileiro no exterior, no mundo lá fora. Então, a elite intelectual, normalmente branca, ela sentia a necessidade de construir aqui uma identidade nacional. Uma identidade que pudesse dar ao país um lugar de destaque no cenário das grandes nações. Bom, isso ocorreu de forma mais intensa na literatura e nas artes. Gente, o Brasil
sempre teve grandes escritores. Ok? Artes plásticas. Artes plásticas, entenda a pintura, a escultura. A pintura explorou os motivos históricos para realçar o protagonismo europeu, a pureza e a fragilidade do indígena. Então, os quadros pintavam o europeu bonito, forte, valente, desbravador, e o indígena submisso, fraco, puro. O negro não entrou na pintura romântica. As obras exaltavam o império, o passado glorioso e a unidade política. Vocês estão entendendo? Então, a pintura do império exaltava o europeu, retratava o indígena como alguém frágil, submisso e fraco. O negro não fazia parte da pintura do século XIX. Não fazia parte. Expoentes desse período: Pedro Américo, Rodolfo Amoedo, esse sobrenome aqui é uma graça, Amoedo, Victor Meirelles e Araújo Porto Alegre. Não, não é o sobrenome, é... Bom, ok, gente? Vamos lá. Mais uma questão. Outra questão do Enem. Tá? Vamos lá, vamos fazer. Coragem, coragem. A aula está quase terminando. Você pode dar aí um stop, tomar uma água, fazer um aquecimento. Questão muito boa, viu? Questão muito boa. Enem 2000 Não lembro a data, mas é uma questão do Enem. Vamos lá então, 3 minutos.
Muito bem, estamos de volta a mais uma questão do Enem. Essa questão é do Enem 2010. O Arlequim, o Pierrot, a Briguela, a Colombina, são personagens típicos de grupos teatrais da comédia dell'arte. Certo? Arlequim, Pierrot, são personagens do carnaval. Eles se encontram presentes em marchinhas e fantasias de carnaval. Esses grupos teatrais iam de cidade em cidade, com faces e disfarces, fazendo suas críticas, declarando o seu amor por todas as belas jovens. E ao final da apresentação, despediam-se do público com músicas e poesias. A intenção desses atores era expressar uma mensagem voltada para quê? Letra E. Ideologia humanista, com cenas centradas no homem, na mulher e no cotidiano. Tá? Questão bem fácil, né, gente? Bem fácil. Enem 2010. Porque as outras alternativas estão totalmente erradas. O texto não fala nada de mundo espiritual. De luta social, de espiritualidade, de anarquia. Não fala nada disso. Alternativa correta, letra E. Beleza? Este é o quadro de Victor Meirelles, a primeira missa. A primeira missa no Brasil. Frei Henrique de Coimbra. Né? Vejam aqui, ó, como é que os indígenas eram retratados. Ó, curiosos, frágeis, obedientes. Assim eles eram retratados. Quase selvagens. Certo? Era a visão do homem europeu. Aqui um quadro de Pedro Américo. Dom Pedro II. Na abertura da Assembleia Geral em 1872. Olha Dom Pedro II aí. Assembleia Geral, acho que constituinte. Olha aí, ó. Vestido de imperador. Tem gente que... Esse Brasil é um país de loucos. Tem gente que defende a volta da monarquia. Monarquia. É porque eles dizem que na monarquia nós éramos felizes. Diferente dos demais pintores, é a produção artística do pintor Almeida Júnior. Ele preferiu retratar o interior de São Paulo. Sua temática caipira. E ele retratou com realismo. O interior de São Paulo, olha aí, ó. Olha aí, o violeiro Almeida Júnior. Temática caipira. Tá? Esse quadro é do século XIX. Beleza, gente?
Não é legal? Que lindo, né? Lindo mesmo. Outra questão. Outra questão. E é do Enem. Olha, aqui no canal Educação, você se prepara para o Enem. Então, eu fiz 3 questões para casa. O que é o eurocentrismo? Como era a cultura no Brasil Império? E o navio negreiro, de Castro Alves, trata de quê? A terceira questão está bem aqui, no slide 19. Beleza, gente? Vamos fazer? Bora lá? Coragem? 3 minutos.
Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Mais uma questão. Esta é também uma questão do Enem. Enem. Ok? Olha, outra importante manifestação das crenças e tradições no Brasil colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. Não sei se vocês já ouviram a palavra mandinga. Então é o seguinte: a insegurança física, espiritual dos escravos gerava uma necessidade de proteção. Proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros. As bolsas de mandinga eram também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvia escravos e homens brancos. Essa prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava o quê? Letra E. Representava um instrumento de proteção para minimizar, diminuir o sentimento de desamparo social. Tá? Depois você pesquisa na internet, bolsas de mandinga, Brasil colônia. Ok? Beleza? A literatura brasileira no Brasil Império, ela tem duas escolas literárias, o romantismo e o realismo. Certo? São as duas escolas literárias que marcam esta época. O romantismo. O indígena e o branco passam a ser o fundamento da nacionalidade brasileira e da exaltação da pátria e da natureza. Representantes dessa escola. Dois autores que vocês conhecem, José de Alencar, cearense, autor de O Guarani, 1857, e Gonçalves Dias, maranhense, autor de Canção do Exílio. Olha, exaltação da natureza, da pátria. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Canção do Exílio de 1843. Ele estava exilado. Ok? Esse é o romantismo. Mas nós temos o chamado romantismo engajado. É. Então, diferenciando-se dos escritores que louvavam a pátria e a natureza,
Castro Alves dedicou sua vida e obra à luta anti-abolicionista. A obra mais conhecida de Castro Alves foi o Navio Negreiro. Uma poesia enorme. Eu sabia esta poesia decorada. Esta obra mostra a condição de um povo arrancado de sua terra para ser escravo no Brasil. Bom, a gente podia terminar com um verso do Navio Negreiro. Um versozinho rápido. Não vai dar tempo, a gente deixa para a próxima aula então, tá bom? Começar a aula com poesia de Castro Alves. Grande abraço, valeu.